quero então, de maneira breve, recapitular com você um pouco do que nós vimos até aqui. Primeiro, a razão por que nós trazemos essa série. Nós vivemos aí no mês de outubro um ataque terrorista a Israel, e esse ataque terrorista ceifou a vida de muitos judeus. Desde o Holocausto não havia uma morte tão grande, um número tão grande de judeus sendo mortos no mesmo momento, e isso tudo gerou nas pessoas algumas questões. Quem tem contato com as Escrituras começa a indagar acerca se esse seria algum sinal de que o fim está próximo. Essa cultura apocalíptica, ela extrapola inclusive essa realidade. Se você está acostumado a ver séries e filmes, você já deve ter percebido que essa é uma temática muito recorrente. E nós então, nós pastores, resolvemos trazer essa temática para trazer respostas mais uma vez à igreja, uma vez que esse assunto voltou mais uma vez ao interesse da maioria das pessoas. Mas nós destacamos aqui que esse é um assunto que para nós cristãos não pode perder o interesse jamais. A escatologia, que é essa doutrina das últimas coisas, para nós ela é fundamental. O cristão ele precisa viver nessa perspectiva das últimas coisas durante toda a sua jornada de vida e de fé. Nós mostramos aqui, por exemplo, como que lá no Antigo Testamento nós já tínhamos profecias com um caráter apocalíptico, com esse caráter de cumprimento no fim dos tempos. Mas nós mostramos que a escatologia bíblica ela é inaugurada, vamos dizer assim, com a vinda de Cristo. A vinda de Cristo já foi o cumprimento parcial das promessas divinas. O Messias veio, Jesus Cristo esteve entre os homens, o Messias veio à terra. É interessante que uma das coisas que eu disse é que no Antigo Testamento havia uma perspectiva profética, e o profeta muitas vezes ele falava das coisas futuras, mas na perspectiva profética ele colocava tudo junto. Mas nós vamos ver no Novo Testamento que os apóstolos então, e o próprio Senhor Jesus, eles organizam essas coisas de uma maneira agora mais didática. Então eles mostram para nós, por exemplo, a profecia de Joel. Pedro vai dizer, se cumpriu nos nossos dias, o Espírito foi derramado sobre toda a carne. Porém, parte da profecia lá de Joel 2, que aponta para a consumação final, ainda não se cumpriu. E Pedro então não menciona essa parte. Então nós temos ali um exemplo disso que nós vimos até aqui. Essa perspectiva profética do profeta do Antigo Testamento, que vê tudo como uma coisa só. Mas nós agora temos o privilégio, pela graça de Deus, pela revelação das Escrituras do Novo Testamento, de entendê-las de maneira mais organizada. E o que é que nós entendemos até aqui então? Que a escatologia tem tudo a ver com o reino de Deus. Esse é o grande assunto do Antigo Testamento. O reino de Deus sendo estabelecido na terra. E no Evangelho nós descobrimos que o reino já está entre nós. O rei já nasceu, o rei veio a nós, o reino foi inaugurado na terra com a vinda do Messias. No entanto, o reino ainda não alcançou a sua consumação. E nós escolhemos citamos aqui uma expressão que é escolhida por alguns teólogos que ajudam a entender isso um pouco melhor. Um deles, por exemplo, é Antônio Huckman. Ele gosta dessa expressão, já e ainda não. Então, o que ele usa com essa expressão? O que ele quer mostrar com essa expressão? Que, num certo sentido, a escatologia cristã, a escatologia bíblica, ela está realizada. O Messias veio, o Salvador veio, Deus veio na história, Deus inaugurou o reino, porém ainda não de maneira consumada, de maneira plena, perfeita, completa. Nós então vivemos esse período de antítese entre o reino presente e um mundo que jaz em trevas. Nós como cristãos entendemos essas duas dimensões. Nós como cristãos, inclusive, temos um desafio de viver a nossa vida sem perder de vista essas duas dimensões. Nós vivemos em um mundo caído. Nós ainda experimentamos no nosso corpo o efeito do pecado. Nós ainda experimentamos na realidade presente a consequência da queda humana, da rebeldia do homem contra Deus.
mas nós como cristãos também já experimentamos agora, nessa vida, parte daquilo que Deus tem reservado para nós. Nós já dizemos que nós nascemos de novo, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Nós já experimentamos o penhor do Espírito, o Espírito Santo de Deus habita em nós, um grande presente de Deus para o homem. Nós já experimentamos parte daquilo que Deus tem reservado para o seu povo viver na perspectiva eterna. Então, irmãos, esse é o grande desafio do cristão. Nós não somos desse mundo, somos peregrinos e forasteiros em terra estranha, mas ao mesmo tempo ainda somos também cidadãos da terra. Vivemos na terra como cidadãos dos céus, sem desconectar da realidade, entendendo que aqui Deus tem uma missão para nós, entendendo que há ainda um tempo de Deus para a sua igreja na terra, mas nunca perdendo de vista, irmãos, que a sublimidade daquilo que Deus tem reservado para nós na consumação do reino. Então, meu irmão, esse seja o resumo, não só do que nós vimos até aqui, mas de toda a escatologia bíblica. O desafio do cristão, perceber que a realidade é marcada por dor, por sofrimento, por pecado, por aflição, mas ao mesmo tempo não perder de vista que o rei veio a nós. O reino já está consumado, ou o reino nesse sentido já está estabelecido, ainda que não consumado. E nós então já desfrutamos agora parte daquilo que Deus tem reservado para o seu povo. Nós então vimos aqui, na primeira semana, nessa introdução, eu falei acerca da expressão últimos dias. E expliquei que essa expressão, ela é utilizada pelos apóstolos em toda a teologia do Novo Testamento, e que ela aponta para o período que nós chamamos de Era da Igreja. Que período é esse então? O período dos últimos dias é desde a ascensão de Cristo, quando Jesus então, depois de ressuscitado, de comissionar os seus apóstolos, os seus discípulos, de aparecer para os seus discípulos, de dizer para eles aguardar a promessa do Espírito, ele sobe aos céus. E a Bíblia vai dizer, Pedro vai dizer, Paulo vai dizer no Novo Testamento, que esses então são os últimos dias. Então, pastor, quando é que começaram os últimos dias? Quando Cristo subiu aos céus. E quando é que eles vão terminar? Quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. Nós vimos então na sequência com o pastor Luciano aqui, os sinais dos tempos. Fomos para Mateus 24 e vimos que a Bíblia nos apresenta vários sinais acerca da volta, da segunda vinda de Cristo. Nós ouvimos aqui de terremotos, guerras, a Bíblia fala de epidemias, a Bíblia fala de esfriamento do amor, de um tipo de apostasia. Então nós vimos vários sinais aqui que apontam para a volta de Cristo. É interessante falar sobre isso, irmãos, porque diante das questões que assolam a sociedade, a humanidade, existem várias maneiras de responder a elas. Uma delas é o desespero, é a desesperança. Mas nós como cristãos, quando essas coisas se cumprem, ainda que elas não sejam desejadas por nós, ainda que a gente se entristeça quando ouça falar de guerra, de terremoto, de doenças, de epidemias e de tudo mais, para nós, irmãos, elas são mais uma prova de Deus cumprindo tudo aquilo que Ele disse. E a Bíblia então vai dizer que esses sinais, essas aflições, a Bíblia vai usar como figura a mulher grávida. A Bíblia vai dizer que são como as dores de parto. É como a mulher grávida que quando está aproximando o dia do parto, ela começa a ter contrações. Ela começa a ter, junto com as contrações, dores de parto. E é interessante que essas dores, elas são bem espaçadas. Mas à medida que a hora se aproxima, as contrações vão ficando mais intensas. As dores vão ficando mais intensas. E é exatamente essa figura que a Bíblia utiliza acerca dos sinais. Você tem essa impressão quando você olha para a realidade presente? As guerras parece que estão se tornando mais intensas e mais cruéis. Nós vimos uma Primeira e Segunda Guerra Mundial matando tanta gente, e agora o mundo se armando novamente. Talvez passe despercebido para você, mas, por exemplo, não é só em Israel que está tendo guerra. Nós tivemos uma guerra recente na Síria. Alguns estudiosos aí vão dizer que morreram mais de 600 mil pessoas.
Nós estamos com uma guerra na Ucrânia, entre a Ucrânia e a Rússia. Alguns pesquisadores, estudiosos aí vão dizer que já morreram mais de 100 mil pessoas. Você tem essa impressão de que as questões climáticas, as questões da natureza, elas estão ficando cada dia mais intensas? A terra está gemendo. Essa é a impressão de que a terra reclama o pecado, a terra reclama a condição caída. Perceba, meu irmão, isso tudo está cumprindo o que diz as Escrituras. Você tem percebido um abandono moral, vamos dizer assim, um descuido moral, uma sociedade cada dia mais imoral, cada dia mais rebelde com aquilo que nós entendemos que são princípios basilares da sociedade? Você está percebendo isso? Uma sociedade cada dia mais imoral? Está se cumprindo o que diz as Escrituras. Você está percebendo um amor cada dia mais ausente no coração das pessoas? Está cumprindo, irmãos, o que diz as Escrituras. Então, o que nós vimos nos sinais é que quanto mais o dia de Cristo se aproxima, a volta de Cristo se aproxima, mais intensos seriam e mais recorrentes seriam esses sinais. E nós vimos então finalmente com o nosso irmão Daniel aqui, acerca do milênio. Foi interessante expor aqui acerca do milênio, por quê? Porque esse é um dos grandes assuntos de interesse na escatologia bíblica hoje. Nós temos algumas correntes diferentes de interpretação da Bíblia. Nós temos uma corrente que é chamada de preterista. A corrente preterista, ela entende que tudo dessa questão escatológica já se cumpriu. Lá no primeiro século, com a destruição do templo em Jerusalém, os judeus sendo expulsos de Jerusalém, para a escola preterista tudo se cumpriu ali. Mas nós temos uma outra corrente que é a corrente futurista, que entende que na verdade tudo ainda vai se cumprir. E nós temos uma corrente chamada de corrente histórica. A corrente histórica entende que tudo está se cumprindo ao longo da história. Essa é a corrente que nós reformados abraçamos. E além dessas três correntes, existe como consequência dessa maneira de então interpretar a Bíblia, existem posições diferentes acerca dessa expressão bíblica, do milênio, que está presente lá no Apocalipse, mas que na verdade, não com essa expressão, mas também, de certa forma, presente no ensino aqui também em Mateus 24 e tudo mais. Eu diria que a expressão últimos dias e milênio são quase que correlatas. Mas por que nós trouxemos um dia só falando sobre o milênio? Justamente porque é um assunto que tem sido muito debatido. E aqueles que pensam que o milênio, que por exemplo, as coisas escatológicas já se cumpriram, são chamados de pós-milenistas. Eles creem que esse milênio ele já aconteceu. Já houve um período de Cristo reinando na terra e tudo aquilo que diz respeito ao milênio. Existem a corrente mais famosas, as duas mais famosas hoje, que são as pré-milenistas, que entendem que na verdade nós ainda estamos vivendo antes do milênio. Essas duas correntes, de maneira resumida, elas vão entender então, elas vão dizer então, que Cristo então ele volta. No entanto, a volta de Cristo não seria uma volta literal, física, visível, mas uma volta espiritual. E nessa volta então ele iria arrebatar a igreja. A igreja então sai da terra, encontra com Cristo nos ares, e a partir daquele momento vem uma grande tribulação na terra. Essa escola então entende que o milênio ainda não está sendo vivido pela igreja ou pela humanidade. Nós explicamos aqui que nós reformados somos amilenistas. O que isso significa? Amilenismo seria talvez a tradução mais direta, não milênio. O que isso significa? Não é que nós não cremos no milênio bíblico, porque ele está em Apocalipse, mas nós cremos que ele não é literal. Nós cremos que ele, assim como todo o Apocalipse e como muitas coisas na escatologia, há uma linguagem simbólica. E a que então a Bíblia se refere? Ao período compreendido entre a vinda de Cristo e o retorno de Cristo. Então esse período é chamado de milênio, ou também era da igreja. É o período onde Cristo reina. Por quê? Porque o reino já está entre nós. E nesse sentido então, Cristo reina sobre a sua igreja. Nesse sentido então, o evangelho é proclamado. Há certa paz, vamos dizer assim. Uma das questões que se diz a respeito do milênio é por causa desse período de paz. Há paz, mas essa paz está vinculada ao fato de que Cristo reina.
Mas, no entanto, irmãos, esse período também é um período de lutas, de tribulações e de perseguições. E nós, então, chegamos naquilo que eu quero compartilhar com você e prometo que eu vou descontar essa grande introdução que eu fiz naquilo que nós veremos a partir de agora, dentro do nosso tempo, porque nós vamos, então, tratar acerca desse entendimento de um período, digamos assim, mais intenso de tribulações, dentro desse período compreendido como últimos dias ou milênio, esse período chamado também de era da igreja. A Bíblia diz que haverá um momento em que se intensificará a tribulação, e eu quero falar um pouco sobre isso nessa noite. Mateus 24, a partir do verso 15, diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Mateus 24 começa, irmãos, com os discípulos saindo de Jerusalém com Jesus. E eles estão indo para o Monte das Oliveiras. E o texto diz então que os discípulos, obviamente, não moravam em Jerusalém, e eles estão encantados com o templo. Eles estão encantados com a construção. E eles dão uma cutucada em Jesus. Tem os textos paralelos, Marcos 13, Lucas 21. E eles dão uma cutucada em Jesus e dizem assim: Senhor, que pedras, que construções, ou que construção. Eu lembrei dessa expressão lá no Egito. Olhando para as pirâmides, eu confesso que eu olhei e pensei comigo: que pedras, que construção. É interessante, irmãos, que desde os primórdios, nós nos maravilhamos com a engenharia humana, com a capacidade humana de produzir grandes edificações. Lembra da Torre de Babel? Lá desde o início, a Bíblia diz que os homens se uniram para construir uma grande torre que tornaria o seu nome célebre. A ideia da torre ali é a ideia de um mundo sem Deus. O homem agora como sendo o seu próprio Deus. O status da construção humana mostrando o quanto o homem é grande, o quanto o homem é poderoso. E de fato, o ser humano tem capacidade de edificar grandes construções. Mas comparado ao grande arquiteto do universo, como diz Davi no Salmo 8, que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. E os discípulos estão maravilhados com o templo. Aquele templo que foi reconstruído, esse aqui é o terceiro templo. E eles estão empolgados e cutucam Jesus e dizem: Senhor, que pedras, que construção. E Jesus, irmãos, estraga a alegria deles naquela hora, viu? Tem hora que o evangelho é assim, irmãos. Tem alegria que é fugaz, que é passageira, e que o evangelho desfaz. Jesus vira para eles e diz assim: pois eu digo a vocês, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Por que eu estou dizendo isso? Porque Mateus 24 tem um cumprimento imediato. Lembra da perspectiva profética? Nós temos a perspectiva profética em Mateus 24. O cumprimento imediato de Mateus 24, pelo menos parte do texto, é a destruição de Jerusalém. E quando nós ouvimos aqui acerca de tribulação, nós podemos deduzir que os primeiros cristãos, eles entenderam que essa tribulação se aplicava também àqueles que viviam ali naquela região, naquele momento.
E quando houve então um grande levante contra os judeus, eles precisaram fugir dali. Como diz o texto, eles precisaram fugir da cidade. O templo foi destruído no ano 70, como diz o texto. No entanto, irmãos, volto a dizer, a perspectiva profética é necessária para que a gente perceba que, ainda que haja um cumprimento imediato, é muito claro no texto que o texto está dizendo acerca das últimas coisas. O texto está falando acerca do tempo final, do retorno de Cristo, das coisas que antecederão a volta de Cristo. De tal maneira que nós lemos aqui nesses versos o texto dizendo que vai haver uma grande tribulação, como nunca houve e como jamais haverá. O que a Bíblia quer dizer com isso? Que na sua intensidade, não houve tribulação como essa que virá sobre a terra. Mas ao mesmo tempo a Bíblia está dizendo que não haverá outra, porque ela será a última grande tribulação experimentada pela humanidade. Quero então compartilhar com você algumas coisas nessa noite acerca da grande tribulação. Interessante, irmãos, que nós vivemos em um país livre para pregarmos o Evangelho, e muitas vezes nós vivemos em um país sem uma perseguição mais intensa. Vivemos num Ocidente que experimenta certa paz nesse sentido há algum tempo. E de repente essas coisas vão desconectando da nossa realidade. Nós vamos perdendo de vista a natureza ou a realidade anunciada pelas Escrituras de que servir a Cristo necessariamente, naturalmente, trará para os cristãos tempos difíceis. Não de maneira absoluta. A Bíblia não está dizendo que nunca haverá um tempo de facilidades. Mas muitas vezes o fato de vivermos do lado de cá nos faz ter uma perspectiva um pouco torta acerca de algumas coisas. Li sobre um teólogo que visitou os seminários nos Estados Unidos. Ele não era americano, ele era europeu. E ele ficou assustado porque ele percebeu que a doutrina que nós chamamos de teodiceia, acerca do sofrimento humano, ela já não era mais um assunto de interesse nos seminários e nem mesmo nas igrejas. As pessoas não estavam preocupadas em entender o que a Bíblia tem a dizer para aqueles que sofrem, porque na verdade a teologia que prevalecia naquele tempo era a teologia da prosperidade, a teologia dos que não sofrem. Mas nós não podemos nos esquecer, irmãos, Jesus foi muito claro, inclusive, lá no Evangelho de João, capítulo 14, Jesus disse para os seus discípulos que eles experimentariam tribulações, aflições. No mundo tereis aflições. E o que eu quero lembrar você nessa noite então? Que há uma realidade que faz parte, em primeiro lugar, da própria realidade humana. O sofrimento é um lembrete para o ser humano, independente da crença. É um lembrete para ele de que o mundo no qual ele vive é um mundo caído. É um mundo que vive em antítese a Deus. É um mundo que vive em rebeldia em relação a Deus. O ser humano tenta fugir do sofrimento, tenta negar o sofrimento, porque o sofrimento é para ele esse lembrete de que o mundo não está como deveria estar, porque ele foi maculado pelo pecado. Então, irmãos, há essa perspectiva de um sofrimento universal. Todos os seres humanos precisam entender a mensagem que o sofrimento lhes traz, mas há a perspectiva também cristã. Não podemos perder de vista que o sofrimento faz parte da realidade cristã. Quando pensamos acerca de tribulação, de lutas, de aflição, de sofrimento, precisamos nos lembrar, não só que o sofrimento faz parte da nossa realidade de maneira pessoal. Enfrentamos uma enfermidade, um problema conjugal. Cristãos também enfrentam problemas na criação dos filhos, problemas de ordem financeira, os problemas mais variados. Mas precisamos nos lembrar, irmãos, que a Bíblia diz que o normal é que nós também soframos pelo fato de nos identificarmos com Cristo. É interessante, eu li uma frase hoje, um parágrafo, pequeno parágrafo, que eu quero compartilhar com você, de um autor chamado David Ewart. Ele diz o seguinte: os cidadãos americanos algumas vezes indagam se poderia restar muito cristianismo genuíno nos países dominados por regimes totalitários. Em contraposição, os crentes que têm sido forçados a sofrer por sua fé
às vezes perguntam se pode haver cristianismo genuíno no Ocidente livre, visto que por aqui há tão pouco sofrimento. Eu confesso, irmãos, que essa frase falou muito ao meu coração, porque tem um pouco a ver com aquilo que eu experimentei agora no Egito. A gente vai para uma viagem como essa, olhando para um Oriente Médio, onde a perseguição tem se intensificado em relação à fé, e a gente vai se perguntando, será que pode haver fé ainda? Será que pode haver algum cristianismo genuíno ali ainda? Será que ainda pode haver algum cristianismo genuíno nesses países totalitários, nesses regimes ditatoriais? Será que pode haver algum cristianismo no Irã? Será que pode haver algum cristianismo na Coreia do Norte? Será que pode haver algum cristianismo na China? E de repente, irmãos, nós ouvimos de uma igreja que cresce, uma igreja forte, uma igreja que inclusive está preocupada em enviar pessoas para falar de Cristo em outros lugares. Então o que eu estou dizendo? Isso aqui não é para trazer peso para a sua consciência não, viu, meu irmão? É simplesmente para te lembrar que a tribulação, o sofrimento, faz parte da realidade cristã. E inclusive os sofrimentos que são resultado do fato de nós nos identificarmos com Cristo. E é nesse contexto então que nós ouvimos acerca de uma grande tribulação. É nesse contexto então que nós somos convidados a olhar para as Escrituras e entender o que a Bíblia diz acerca dessa grande tribulação. De maneira resumida, nós ouvimos acerca do milênio, mas a Bíblia nos diz que nesse período chamado de milênio, chamado de últimos dias, esse período chamado também de era da igreja, haverá um período específico de intensa perseguição, de intenso sofrimento, de intensa tribulação. Nós reformados cremos que se há uma divisão entre a vinda de Cristo, a ascensão de Cristo e a volta, essa divisão seria entre o antes da tribulação e o período da grande tribulação. Quero então compartilhar com você de maneira breve algumas características desse período bíblico chamado de grande tribulação. A primeira delas é que a grande tribulação, ela terá um tempo, uma duração específica. O que a Bíblia nos ensina e por que é importante entender sobre a grande tribulação? Porque a Bíblia nos diz que haverá uma intensa perseguição, uma intensa tribulação, mas ela terá um tempo específico. Qual é a ideia? A ideia é, isso não é fruto do acaso. Isso faz parte do propósito divino. Não haverá um dia a mais, nem um dia a menos de tribulação, além daquilo que o próprio Deus projetou para esse período. Eu quero te lembrar então, em primeiro lugar, que a grande tribulação, ela terá uma duração, um tempo específico. A ideia é, irmãos, de que essa tribulação, ela, apesar de intensa, ela não será suficiente para que aqueles que realmente creem em Deus, creem em Cristo, apostatem da fé. O texto diz que nesse período será um período de engano, mas ele diz que os falsos profetas, os falsos mestres, o abominável da desolação, enganaria a muitos, e enganaria, se fosse possível, aos eleitos. Tem gente que lê isso aqui e diz assim, tá vendo? A gente precisa tomar cuidado, para a gente não ser enganado. O texto, na verdade, está deixando para nós uma promessa, irmãos. A promessa é, ainda que haja um tempo na história da humanidade, em que haverá grande tribulação, grande perseguição, grande sofrimento, a igreja do Senhor Jesus vai prevalecer. E aqui eu já respondo uma das grandes questões acerca da grande tribulação. A igreja vai passar pela grande tribulação? Sim. À luz de Mateus 24, à luz de Apocalipse 11, a igreja passa pela grande tribulação. Talvez o nosso grande problema é justamente a dificuldade de dimensionar a tribulação. Como pode Deus permitir que um momento assim seja vivido pela igreja? Talvez você tenha problema na teologia do sofrimento. Porque na verdade, desde que Cristo veio ao mundo e comissionou discípulos, os discípulos de Cristo sofrem. Mencionamos aqui semana passada a história, por exemplo, de João Marcos. História tão bonita, irmãos. Em Atos 13, ele começa uma viagem missionária, mas ele volta a pescar, ele dá um passo atrás. Ele abandona a caravana missionária. Barnabé vai atrás dele. Barnabé investe em João Marcos.
João Marcos, então, é restaurado. João Marcos, então, escreve um evangelho. João Marcos agora se torna um missionário. João Marcos agora sai para pregar o evangelho no Egito, irmãos. Olha que coisa linda. O homem que outrora abandonou a caravana missionária de Paulo, agora está puxando a fila e indo para outro país anunciar o evangelho. Ali nasce uma comunidade cristã, novas pessoas sendo alcançadas pela graça de Deus. É tão bonito ouvir de como Deus transforma uma realidade. Essa realidade foi transformada ali no Egito pelo ministério de Marcos. Mas não se esqueça, ele foi decapitado. A sua cabeça foi separada do seu corpo. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Desde o início, a história da igreja é marcada pela graça de Deus, pela intrepidez e ousadia que o Senhor concede, a autoridade que Deus deu à igreja para que a igreja realize a missão, mas também por perseguição, aflição e dor. Haverá um momento em que ela será mais intensa. Mas, irmãos, é tão bom uma boa teologia, porque ela nos ajuda a equacionar essas coisas. Lembra do que a Bíblia nos diz? A Bíblia nos diz que o nosso Deus, Ele nos capacita para enfrentar o sofrimento. Não vos sobreveio, 1 Coríntios 10, tentação que não fosse humana. Pelo contrário. E Deus é fiel para, juntamente com a tentação, vos prover o livramento. A grande tribulação terá um tempo específico. A igreja passa pela tribulação, mas a igreja vence a tribulação. Outra curiosidade, você já deve ter escutado alguém dizendo assim: você reparou como é que o ano está acabando mais rápido? Você está reparando como é que os dias estão mais curtos? Está lá na Bíblia. A Bíblia fala que Deus abreviou os dias. Irmãos, não é disso que a Bíblia está falando, tá bom? O nome disso é outra coisa, o nome disso é velhice, tá? Quanto mais velho a gente fica, mais a gente tem a sensação de que o tempo está passando rápido. A gente tem a sensação de que os dias estão mais curtos. É porque a gente está ocupado demais, a gente está muito ativo, tá bom? O que a Bíblia diz sobre tempo abreviado? A figura está aqui no texto que nós lemos. E o que a Bíblia está dizendo é que, apesar de uma tribulação intensa, Deus foi tão cuidadoso com o seu povo, que Deus tornou esse período um período curto. Deus abreviou o tempo de tribulação, Deus abreviou o tempo de teste, por amor ao seu povo. Então guarde isso, meu irmão. Em primeiro lugar, a grande tribulação terá uma duração específica. Ela começa no tempo que Deus determinou que ela comece. Ela termina no tempo que Deus determinou que ela termine. Tem várias figuras bíblicas. Em um lugar esse período vai ser descrito como 3 anos e meio. Em outro lugar esse período vai ser descrito como 3 dias e meio. Nós temos aqui então figuras distintas, mas ambas mostrando que dentro da grande era de vitória da igreja, de anúncio do evangelho, de vidas sendo transformadas pela graça de Deus, haverá um curto período de intensa tribulação. Vamos seguir? Segundo lugar, quando nós olhamos para essa passagem, a segunda característica que nós encontramos aqui então da grande tribulação é que a grande tribulação ela terá um sinal específico. Qual é o sinal específico da grande tribulação? Qual é o sinal específico de que esse tempo chegou? Se você der uma olhada comigo, está aí no verso 15. Olha o que o texto diz. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, e aí ele vai seguir o texto. O sinal específico, irmãos, à luz das escrituras, da grande tribulação, é chamado de o abominável da desolação, ou também de o anticristo. Nós entendemos à luz tanto desse texto, como à luz de Apocalipse 11, Daniel 9, 25 a 27, que é o texto aqui mencionado, como Apocalipse também. A Bíblia diz que tem surgido ao longo de toda a era da igreja anticristos. O que são esses anticristos? Duas, não diria possibilidades, mas são 2 formas de anticristo. A primeira, aqueles que se opõem a Cristo.
aqueles que se levantam contra Cristo e contra o Evangelho. Então todo aquele que se levanta contra Cristo e o Evangelho, à luz do Novo Testamento, é chamado de um anticristo. Mas há uma segunda forma de entender essa expressão, que é aquela ideia de alguém que se levanta como um tipo de Cristo. Ele busca adoração para si, ele busca se colocar no lugar de Cristo. E a Bíblia vai nos dizer então, no Novo Testamento, que toda a era da igreja é marcada por homens que se levantam no espírito do anticristo, se rebelando contra a verdade de Deus. A Bíblia vai dizer que são falsos profetas, são sinais dos tempos. Lembra dos sinais que vão se intensificando quanto mais o dia aproxima. No entanto, a Bíblia diz que na grande tribulação haverá de maneira específica não um anticristo, mas o anticristo. Na teologia reformada existem aqueles que entendem que essa expressão não diz respeito literalmente a um homem, mas a melhor interpretação parece ser de que de fato, nesse período, haverá um homem com autoridade e com poder. Esse homem realizará sinais, é o que diz a Bíblia. Esse homem demandará autoridade, de certa forma, uma autoridade mais global. Há uma descrição, quando nós pegamos Paulo e quando nós pegamos os outros autores do Novo Testamento, tanto política quanto espiritual do anticristo. Então, por que é importante nós olharmos e ouvirmos sobre isso? Para a gente entender que esse tempo, ele terá um sinal específico. Haverá então, nesse período, uma oposição, digamos assim, mais clara, mais palpável, mais visível a Cristo e a sua igreja. Você concorda comigo que a impressão é de que nós estamos caminhando a passos largos para esse tempo? Se você acompanha, por exemplo, as estatísticas da Missão Portas Abertas, você sabe que a perseguição a cristãos ao redor do mundo cresce ano após ano. Quem sabe, irmãos, nós não estejamos muito mais perto do que a gente imagina de um tempo como esse. Daqui a pouco eu vou aplicar para terminar. Terceiro e último lugar, quando nós olhamos para essa passagem, nós aprendemos que a grande tribulação, ela tem também, ou terá, um propósito específico. Qual é o propósito específico de Deus? Volta os seus olhos comigo lá para o final do texto. Verso 27 e 28. O texto diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Olha, presta atenção nesse provérbio tão difícil aí, irmãos, do verso 28. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. A Bíblia então está descrevendo, Jesus está descrevendo para nós, irmãos, esse período chamado de últimos dias, esse período da era da igreja, e dizendo que no final desse período haverá um período de intensa tribulação, chamado aqui então nos versos 15 em diante de grande tribulação. A Bíblia diz então que se levantará o abominável da desolação, o anticristo. Ele realizará sinais. Ele, ao mesmo tempo, ele infligirá muitos males aos servos de Deus. A mensagem aqui é uma mensagem de alerta. Se vocês ouvirem que Cristo está no deserto, não saiais. Mas nesse contexto vem o verso 27, que diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente, nós acabamos de ler. E o verso enigmático 28, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. A ideia aqui eu vou resumir, está com um horário tranquilo, mas eu quero resumir para a gente caminhar para o fim. A ideia aqui, irmãos, é a seguinte desse provérbio: à medida que o dia se aproxima, a iniquidade cresce na terra, a impiedade se torna mais intensa. O cadáver aqui, irmãos, é uma descrição dessa realidade caída da humanidade. Essa descrição do corpo morto da humanidade. E a ideia é, assim como um cadáver necessariamente atrai os seus abutres, essa iniquidade humana,
atrairá o juízo de Deus. A ideia aqui, irmãos, é muito clara. A ideia é, essa tribulação, ela tem um propósito. E esse propósito é tornar ainda mais claro para os homens a necessidade de um juízo divino. E guarde isso, ele certamente virá. Ele não tardará. O grande propósito da grande tribulação, irmãos, é apontar para a volta de Cristo, para a segunda vinda de Cristo. É deixar claro que o tempo se aproxima. Sem falar em enigmas. Pastor, o que isso traz para nós de maneira prática? Primeiro, irmãos, precisamos nos preparar e viver preparados para a volta de Cristo iminente. Essa é a doutrina de todo o Novo Testamento. Um cristão precisa estar sempre preparado para o encontro com Cristo. Sempre preparado. Segundo, o texto está nos mostrando, irmãos, que a realidade caótica na qual nós vivemos, e se ela piorar, ao invés de você olhar para a realidade que está piorando, claro, a gente não celebra o mal, a gente não celebra a impiedade, mas ao invés de olhar para isso e gerar algum tipo de desespero no seu coração, você olhar e entender, tem se cumprido o que diz as Escrituras. Quanto mais a impiedade, a imoralidade reina, irmãos, mais claro para nós é que a palavra de Deus é a verdade e está se cumprindo na nossa geração. Ao mesmo tempo, grande sofrimento e tribulação, perseguição virá. A mensagem para nós é: fiquem firmes, a igreja de Jesus prevalece em todo o tempo, sobre toda a aflição. Nós às vezes olhamos para os mártires da igreja e a gente olha e fica assim: meu Deus, eu não teria coragem desses homens, dessas mulheres. Ver alguém vindo ameaçar e dizendo: nós vamos te prender no madeiro e colocar fogo e te queimar vivo. Se você é de carne e osso como eu, lá no fundo bate um sentimento assim: meu Deus, eu não consigo. E isso é muito semelhante, inclusive, com a questão vocacional. Como eu disse aqui, eu olhei para o Egito, olhei para o Cairo e falei: Deus, eu não me vejo morando aqui. Eu olho para a realidade de alguém que foi chamado para fazer missões ali, eu digo: puxa vida, que homem de Deus, que mulher de Deus. Mas é porque Deus não me deu essa vocação, irmãos. Porque se Deus der a vocação, Ele trará junto com a vocação a condição para realizá-la. Da mesma forma, irmãos, quando nós olhamos para os mártires, nós precisamos entender isso. Junto com a tribulação, Deus provê a força necessária para honrar o seu nome e prevalecer. Então a grande mensagem da tribulação para a igreja é uma mensagem de vitória. A igreja, ainda que em sofrimento, ainda que em perseguição, ainda que em lutas, ainda que em um mundo imoral, ainda que em um mundo onde o amor se esfria, a igreja do Senhor Jesus segue vitoriosa, linda, imaculada, noiva santa do Cordeiro, e ela vencerá, triunfará com o seu Senhor. Isso tudo não deve gerar em nós medo, irmãos. Deve gerar em nós expectativa, esperança e, por que não dizer, alegria acerca daquilo que Deus tem reservado para nós. Amém, meu irmão? Quando nós ouvimos então acerca dessa mensagem, nós vamos aqui enrolar a bola para o pastor semana que vem. Tudo isso aqui então vai apontar para a vinda agora iminente de Cristo. Semana que vem nós vamos ouvir um pouco sobre a segunda vinda de Cristo. O que a Bíblia nos diz? Como será de maneira agora clara essa segunda vinda de Cristo? Já está, deixa aí, verso 27. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Uma aplicação final. Se você der uma lida no restante do texto a partir daqui, aliás, a partir do verso 32, você vai perceber que nós vamos encontrar aqui na sequência, no restante do capítulo 24 e na primeira parte do capítulo 25, aliás, no capítulo 25, nós vamos encontrar aqui 4 parábolas sobre vigilância. Pastor, o que eu devo fazer diante de tudo isso? Jesus está dizendo: seja sóbrio e vigilante. Exemplo, primeiro bloco, nós não vamos ler. Capítulo 24, dos versos 42 até o verso 44. Aqui a descrição
de um dono de casa vigilante. Qual é a mensagem que o bloco traz para nós, irmãos? Aqui a ênfase, ela está na imprevisibilidade da ocasião. O cristão precisa estar sempre pronto para encontrar com o Senhor, porque nós não sabemos o dia nem a hora. A ocasião é imprevisível. É por isso que um cristão precisa estar sempre com a vida em ordem, em dia, diante do seu Senhor. Segundo, bloco do verso 45 ao 51 do capítulo 24. Aqui o texto vai nos mostrar a história, ou vai nos contar a parábola de um administrador fiel e sábio. A ênfase aqui, irmãos, está na mordomia cristã, sobretudo acerca da alegria da salvação, a ideia de que nós recebemos tantas coisas de Deus. Essas coisas que nós recebemos, irmãos, não é apenas para o nosso deleite, de maneira egoísta, mas é para que nós sejamos bons mordomos, bons despenseiros, bons administradores, administremos os dons, administremos a graça de Deus, irmãos, acerca daqueles que estão ao nosso redor. A gente vem, celebra, se alegra, canta, fica com o coração jubiloso, mas como bom dispenseiro, como bom mordomo, a gente agora leva as porções para aqueles que não têm nada. Terceiro, verso 1 ao verso 13 do capítulo 25, nós ouvimos acerca da parábola das 10 virgens. Aqui, irmãos, essas 10 virgens, talvez a melhor figura que nós poderíamos utilizar seria uma espécie de amigos da noiva. É a ideia de mulheres que foram convidadas para uma bodas, para uma celebração. Essas virgens, então, o que é esperado delas? Como convidados de uma cerimônia tão importante, que elas estejam preparadas. É como alguém que é convidado para uma festa, e a postura como ele se apresenta para essa festa, vai demonstrar se de fato ele entendeu a grandeza da festa para a qual ele foi convidado. Aqui a ideia, irmãos, não é de crente que vai ser encontrado despreparado, com a sua lâmpada sem óleo. Talvez aqui, crentes nominais até caibam, mas a ideia é, há uma bodas maravilhosa sendo anunciada. Nós, como convidados desse casamento, precisamos estar vigilantes, em alerta, precisamos planejar tudo para participar desse momento tão especial. A ideia é, irmãos, aquilo que nós ouvimos em outras passagens do Novo Testamento: nenhum soldado fiel, nenhum dispenseiro fiel se envolve em negócios dessa terra de tal maneira que se esqueça daquilo que está reservado para ele na eternidade. Então toda a vida do cristão vivida no hoje, no presente, claro, irmãos, ela se ocupa das coisas do hoje, mas sempre com a perspectiva daquilo que nos aguarda. E finalmente, capítulo 25, do verso 14 a 30, nós ouvimos a parábola dos talentos. Ela é muito semelhante à mensagem da parábola das 10 virgens. No entanto aqui, irmãos, se lá nós temos problemas por despreparo, por falta de planejamento, aqui nós temos problemas ocasionados pela falta de boa vontade. E somos exortados então da mesma forma a que haja em nós, irmãos, boa vontade acerca do Evangelho e do Reino. Ou seja, irmãos, a mensagem é que o nosso coração não perca a alegria da salvação. Pastor, um crente pode perder a alegria da salvação? Pode. Davi perdeu. O que tira a alegria da salvação de um crente? Pecado. Davi, por causa do pecado, ele escreveu um salmo. E nesse salmo ele diz: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Davi perdeu a salvação? Não, irmãos, a boa teologia diz para nós que a salvação é um dom irrevogável de Deus, então ela não pode ser perdida. Mas a alegria pode. Que coisa trágica, irmãos, é ter um reino tão grandioso, tão glorioso, termos uma mensagem tão gloriosa e perder a alegria de viver isso. Esse é o resumo da mensagem. Que nós sejamos encontrados vigilantes, alertas, com o coração alegre, irmãos, entendendo que o nosso Senhor está regendo a história, nada está acontecendo fora da soberania de Deus, tanto na nossa vida de maneira particular, quanto na história do globo. Se vai ter guerra na Venezuela com a Guiana ou não vai, irmãos? Se isso vai afetar o Brasil ou não vai? O que vai acontecer? Vai ter uma terceira guerra mundial ou não vai?
vai ter outra epidemia ou não vai. Irmãos, em todas as coisas, o nosso Senhor continua governando soberano. E mais, a sua igreja continua e continuará vitoriosa até o dia em que Ele voltar para buscar a sua igreja, em nome de Jesus. Quanto a nós, estejamos vigilantes, alertas, alegres, entendendo o grande privilégio que nos foi concedido de graça, em nome de Jesus. Amém, meu irmão?